Olá, queridos estudantes da mediação tecnológica. Olha aí, terceiro ano! É com muita alegria, eu sou o professor Hélio, estou aqui com o professor Sâmio e o nosso da equipe de estúdio, Rosimar, tá aí o Mazinho. Estamos aí os professores presenciais. Juntos formaremos essa equipe maravilhosa para que a aula, conhecimentos sobre filosofia, olha aí, esse é o Fi maiúsculo, tá? Na aula anterior nós vimos o alfabeto grego, tá aí, o F minúsculo e o Fi maiúsculo, de símbolo da filosofia. E sejam bem-vindos, vocês mesmos aí, tá? Tá aí na escola, em várias situações aí. E olha só, vamos iniciar hoje a unidade 2, galera. É isso mesmo. Nesse mundo nós passamos pela unidade 1, agora vamos para 2 e avançaremos no conhecimento, ou seja, nos objetos de conhecimento do componente curricular de filosofia. Então vamos lá para a nossa aula, olha aí. Vou até apresentar o que iremos estudar na unidade 2. Então está aqui. Ó, iremos ver hoje, né? Nós vimos realmente na anterior filosofia política no âmbito do contexto geral, a antiga e medieval, a moderna, ó, tem duas aulas para a moderna, que nós vamos abordar Maquiavel e Hobbes, Locke e Rousseau. Esse Maquiavel ele está na transição da medieval para a moderna. E depois nós vamos ver sobre a liberdade e o existencialismo. O pensamento existencialista do filósofo Arthur Schopenhauer e Kierkegaard e Nietzsche, o pensamento existencialista de Heidegger e Sartre, o pensamento existencialista de Schopenhauer e Kierkegaard e Nietzsche, né? Novamente, aqui essa já está lá, tá? Vamos tirar o pensamento de Heidegger, então esse que está equivocado, ok, galera? Então, até aqui a nossa unidade, ok? Inicia aqui e aqui. Então, pronto, aí está formado o nosso componente, unidade 2. Então, hoje nós vamos adentrar um pouco sobre o contexto da política. É um contexto geral, assim, uma breve explanação sobre a política, a origem dela, o espaço público e privado, qual a diferença, a importância da política para os dias atuais. Sabe por quê? Olha só, vem aqui comigo. Olha só. A questão da política, a gente às vezes já podemos até achar meio monótono ou chato, mas falar de política, ela, como se pode dizer, é um contexto atual. A todo instante estamos movendo, envolvidos, né, em loco dentro da política, nessa perspectiva, tá? Então é nesse âmbito, quer ver? Vamos lá, olha aí. Vamos lá. Filosofia política, o contexto no geral. Então, assim, quando a gente fala de política, a gente remete a isso, né? Ó, eleição, votar, eleger algo. Então, é nessa perspectiva. A filosofia política é o campo, olha só, da investigação filosófica que se ocupa da política e das relações humanas, consideradas em seu sentido coletivo. Sempre, tá? Além do mais, conceito de política, aí está o jornal, veja bem. Vamos fazer uma enquete rapidinho aí. Vamos lá, vem aqui comigo. Com os colegas aí. Pergunte aí, da sala lá. O que significa política para você? É a sua opinião, tá? Pode expressar. Conceito. Coloque lá. Eu entendo que política é isso, política é aquilo. Vamos lá? Pode falar, manda para nós aqui as respostas.
Coloquei até no jornalzinho, ó, Jornal da Mediação aqui em cima. Então a gente vai ler esse jornal. Então o que significa política para você? Professor presencial, fala aí para nós, qual é? Conceito de política? Pode ser a etimologia, tá? Ó, a etimologia da palavra política. Ou o conceito em si. Às vezes você já até ouviu seus pais comentar e falar sobre política. Ah, partido tal não serve, partido tal serve, aquele é bom governo, não é bom governo, etc. É um bom prefeito, é um mau prefeito, etc. Tá? As pessoas estão a todo instante falando, dando suas opiniões, isso aí, tá? Claro. E aí, qual é a opinião de vocês sobre política? Até 3, a gente acaba a nossa enquete. 1, 2, 3. Pronto, nossa enquete acabou. Já pode mandar para a gente aí as opiniões de vocês. O conceito de política é assim, assim, assim. Então, vamos lá? Vamos lá para a tela. Olha aí. No dia a dia, as pessoas usam a palavra política em vários sentidos. Olha só que interessante. Por exemplo, política da empresa, né? A política da escola, olha só. Política lá na igreja, né? Tem a política. Isso pelo fato de designar uma estrutura de poder interno, tá aí. Então, assim, a política em si é aquela que dita as regras, tá? Bem-vindos à política. Política econômica, olha só. Política da boa vizinhança. Isso aqui eu uso muito, né? Política fiscal, política salarial e política social. Isso daqui você já vê no componente de curricular de sociologia. Então, assim, tá aí, ó. A palavra política, vem aqui comigo, ela está em vários âmbitos, nessa perspectiva, tá? Dentro de casa tem política? Tem. Política familiar, ou seja, há umas regras que vocês devem seguir enquanto estão morando com seus pais. A regra da família. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas é imaterialmente, porque está no boca a boca, há uma regra, uma política a ser seguida ali. Eu deverei, o espírito de pertença, deverei ajudar a lavar a louça. Um exemplo, tá? Deverei limpar a casa, deverei jogar o lixo no dia certo, fazer a colheita com meus pais. Então, assim, enquanto você não tiver aquela autonomia de si mesmo, após a sua maioridade, você tem uma política. E olha só, interessante. Se porventura você gosta, ótimo, de política dentro de casa. Se você não gosta, olha só, você vai criar a sua. Você saiu de casa, maioridade, fez faculdade, em todos os âmbitos que você caminhar vai ter uma política a ser seguida. Então, assim, olha só, então, o professor está querendo dizer que as políticas em si envolvem essas questões de regras? Sim, gente, a política é de como eu lidar ali naquela situação. Porque a política em si, vocês vão ver o início dela, ela surgiu a partir de conflitos, né, daqueles povos antigos, etc. Aí era necessário ditar regras, normas para o bom convívio. Então, foi necessário fazer isso, ok? Voltando, olha aí. Conceito de política lá no dicionário, eu trouxe o dicionário. A arte ou ciência de governar, gente. Por isso que tem dentro de casa, né? Os pais. Arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Aqui, ó, posso colocar escolas, né? Olha só, porque tem o PPP, projeto político pedagógico, regimento interno, etc. A política é a arte de governar, de gerir o destino da cidade. Olha aí que interessante. Então, a política está no âmbito administrativo. Olha só. Se os pais, no caso da família, administram a família, está aí, tem política lá. Ela é a criação e o estabelecimento de estratégias. Vou colocar aqui regras. Aqui eu posso também dizer normas. Veja bem, ó, interessante. Qual o objetivo disso? Alcançar objetivos. Ó. Então tá aí.
Exemplo, aí na sua casa com seus pais, vocês chegam e falam para os seus pais, ó, eu não quero trabalhar aqui no meu ambiente, na roça. Aí o outro vai dizer, eu quero. Vai ditar regras, normas para vocês seguirem. Um filho vai se preparar, tem que ter as técnicas, ok? Mesmo assim tem que estudar. Para ele ficar lá na casa, trabalhar no campo, no sítio, tomar conta, etc. O outro, não, eu quero ir para a faculdade, eu quero ter uma perspectiva distinta. Então, também há regras para alcançar o quê? Um objetivo. Um dos filhos é estudar, aspirar à faculdade. O outro, empreender, continuar com a plantação, com a colheita, etc. Olha só que interessante. Há inúmeras possibilidades, inúmeras maneiras de você gerir, tomar as decisões adequadas e seguir a sua vida. Que bacana isso. E o professor Hélio, os professores e a mediação tecnológica anseia isso, que você tome decisões adequadas e seja um protagonista da sua vida própria. Ok? Vamos lá? Continuando ali. Além do mais, a palavra política é de origem grega. Olha só, essa aqui chama-se o quê? Etimologia, tá? Da palavra. Que significa polis. Significa cidade, olha só. Do grego ela é a polis. Ó. O pensamento remonta ao fato de que a organização social grega ocorria em cidades que eram, de certa forma, independentes. A política também é um instrumento importante de representação e democracia. Aí entra outra palavra, olha só. Vocês estão anotando essas novas palavras aí no seu diário de bordo? No seu dicionário, no seu caderno, no seu anotações virtuais, seja onde for que vocês vão anotar, olha só. Política, já aprendeu o que significa. Agora, democracia. Ela está bem aqui a palavra. Ó. Aqui, ó, democracia. Duas palavras, democracia aí. O que significa? Vamos fazer outra enquete? 1 minuto, vai lá. Democracia. O que eu vou dizer, professor? Democracia. O que é democracia? Ih, já sabe, alguém já mandou aí. Vamos lá? Continuando. A origem, agora vamos ver a origem da política. Segura aí a democracia, tá? Vamos lá usar ela. Como originou-se, né, isso? Gente, tem vários relatos, ok? A gente trouxe um mais no âmbito da filosofia mesmo. A política ela surgiu na Grécia clássica, lá no século VI a.C., juntamente com a criação da polis, que é a cidade. A política estabeleceu as bases no mundo grego e aqui no Ocidente, onde nós estamos. Tá? Poder absoluto e hereditário praticado por reis, déspotas e patriarcas antes, tá? Isso aqui era o que pairava, tá? Vamos dizer, era o que tinha domínio. Possuíam terras e poder sobre aqueles que ali habitavam. Então, eles tinham seus empregados. O cara trabalhava de engenheiro, etc. O crescimento de prisioneiros de guerra gerou grande massa de camponeses pobres. Olha só, gente. A riqueza em poucos, na mão de poucos, já era bem dos antigos. Ó. Eles trabalhavam como artesãos e comerciantes. Transformavam as aldeias em cidades. Ó. Houve mudanças e queriam direitos. Então tá aí. Praticamente, vamos dizer assim, vem aqui comigo, que eles viviam em famílias. Por exemplo, o Sâmio estava lá com a família dele, tinha uma fazenda, aquele grupo de empregados. O professor Hélio também estava lá com minha fazenda, minha empresa, e um enorme grupo de empresários, ou de empregados, desculpa. Gerou uma massa grande de empregados, tanto dele quanto meu. Aí eles queriam direitos, é claro. Imagine eu, enquanto patrão, colocasse ele para trabalhar dia e noite, ou 12 horas diárias, sem direitos. Criou-se esse conflito, olha só, gente, conflito. Aí o que foi preciso fazer?
intervir, alguém com a ideia, intervir para criar regras e administrar aqueles conflitos. Olha que ideia legal. A partir daí, houve a necessidade de misturar a família dele com a minha e gerar cidades. E com regras, normas. Ó, para conviver aqui tem essas normas a ser seguidas para que os objetivos sejam alcançados. Olha só que bacana. E eu posso trazer isso para dentro de casa? Claro. Imagine você viver numa casa sem regras. Como seria o caos? Posso trazer isso para a escola? Claro. Imagine você dentro de uma sala de aula a todo instante bagunçando, tirando a atenção, tirando o sossego dos colegas, não deixando o professor falar, não respeitando. Imagine quanto caos seria causado aí na escola. Então as regras elas vieram para isso, porque nós, seres humanos, eu incluo também, somos capazes de tirar a paciência do outro. Né? É isso mesmo. Então vamos lá, continuando, olha lá. Era preciso estabelecer estratégias para quê? Para que levasse uma vida em comum, sem tantos conflitos, porque eram muitos, tá? Era preciso inventar a política, separando os interesses privados dos interesses públicos. Então tá aí, gente. Então, imagine cada família com seus interesses privados. Como que ia ter harmonia? Então, o que pairou foi o interesse público. Olha só, fazendo matemática aí. O estar contido e não estar contido. Mudar a forma de concentração de riqueza, criação de leis, né, válidas para todos. Instituições que façam cumprir as leis. Gerar espaços públicos e privados já tem. Entenderam aí? Aí entra a questão lá na política. O que existia eram os espaços privados. Quando o espaço teria que vir para o público, ninguém queria. Era, não, meu direito sou eu. Quando se eleva, se estende aquela situação para o público, melhora as coisas, porque todos têm um direito, deveres, etc. Tá? Continuando, vamos lá. Além do mais, ó, em Roma, o espaço público era o Senado. E lá na Grécia, a Assembleia dos Cidadãos era realizada onde? No Ágora. Aqui, ó. Como se fosse aqui esse espaço público. A democracia surge depois das reformas políticas, que Clístenes, está aqui, ó, um dos mentores da política, fez em Atenas, né, ó, século 6 a.C. A cidade era dominada por tribos ligadas por laços de sangue, famílias, como já falei antes. Ele juntou todas e dividiu em 10 grupos, misturando as famílias para acabar com o caráter tribal da cidade. Atenas foi dividida em vários distritos, os chamados demos. Então tá aí, os demos, vamos já entender. Vocês, vem aqui comigo. Olha aí. Vocês entenderam o demo? Olha só, gente, nós fizemos uma enquete, o que é democracia, olha só. Então assim, a cidade era dividida em vários distritos, chamados demos. Essas pessoas do demos, eles vinham para a praça, adquirir o quê? Diálogo, debate sobre as decisões da cidade. Crácia, poder. Demos, crácia. Olha só, gente, já estou montando a palavra, né? A etimologia dela. Vamos lá entender melhor, olha aí. Então tá aí, as pessoas nascidas nos demos, tá aqui, ó, tinham o direito de participar das decisões do poder da cidade. Eram locais, né? Eles vinham na localidade. Então surgiu a palavra democracia. Olha aqui, ó, demos, os locais onde viviam os cidadãos. Kratia, que é cracia, deriva de kratos, que significa poder. Olha que interessante. Os cidadãos num poder. Com isso, democracia é o governo ou poder dos cidadãos. Bacana. Olha aí. Alguns cálculos matemáticos da filosofia, no âmbito do pensamento, fomos chegar a um resultado. Descobrimos o que é a democracia. O que é a democracia? Vamos lá? Isso, o povo no poder, gente. Só que lá na Grécia Antiga, a democracia era direta. O que é isso? Os cidadãos iam na praça para decidir, alguns cidadãos, lá não eram todos.
sobre as ações da cidade. Atualmente, no nosso país, qual é a nossa democracia? Ela é indireta, ou seja, nós elegemos um representante. Porque imagine, nós temos quantos habitantes no Brasil? 216 milhões? Imagine reunir esse povo numa praça, né? Ia ser muito complicado. Então, nós elegemos em cada localidade ou país, estado, cidade, um representante. Tá? Aí na sala de aula não tem um representante? Líder de sala? Então, é ele que vai. Quando tem reuniões na escola, tem um líder de sala, ele vai lá representar vocês, ok? Vamos lá, continuando. Porém, galera, ó, quando fala de política, lá no início, os dois primeiros grandes mestres do pensamento político e social, quem é Platão e Aristóteles. O primeiro filósofo a sistematizar uma ideia política, que as obras de Platão é República e as Leis. Tem outras, tá? Então tá aí. E Aristóteles? Para Aristóteles, o homem, olha aqui, é um animal político. A obra dele é Política e Ética Nicômaco, seu pai. Então tá aí, gente. E o que Aristóteles quis dizer com isso? Alguém chegar para você, ou você chegar lá, imagine chegar em casa. Galera, eu soube que o Aristóteles falou que nós somos um animal político. O que isso vai soar, né? O que vai causar ali? Se a gente não entender o contexto, né, pode gerar alguma situação. Vamos lá entender? Olha aí. Ó, a Idade Média. No período da Idade Média, o sistema de governo era o teocrático. O que é teo? Teo é Deus. E cracia você já sabe, né? Do grego, que é kratia. Que é cracia, é poder. Então, o poder que vem de Deus. Então, a Idade Média era assim. O monarca é rei pela graça divina, veja bem, e representa Deus perante os súditos. Quem? Os escravos trabalhadores, etc. Tá? Então aí, era assim que era na Idade Média. No início da Idade Moderna, houve uma ruptura, tá? A gente vai verificar agora com quem? Com Nicolau Maquiavel. E bem no início, ó, o rompimento do entendimento europeu sobre a filosofia política muda a partir da obra de Nicolau Maquiavel. Obras, O Príncipe e os Discursos. Então tá aí. Veja bem. Na filosofia antiga, a política era lidada com o bem comum, tá? Na Idade Média, a teocracia, ou seja, um poder que emanava de Deus. Mas era uma pessoa, um rei, um monarca, que administrava a cidade, sob a alegação que é a influência e perspectiva de Deus, ou seja, um discernimento que eles tinham na época. Porém, surgiu esse carinha aqui, ó. Ele era monge, né, da igreja, padre. Ele não se contentou com a questão do poder que existia e criou-se o quê? Um rompimento. Teocracia, não, ó. Ele quis separar. Não, vamos falar. A política lida com as situações políticas, terrenas. A igreja, a religião, lida com situações espirituais, com as coisas que significam de Deus. Ou seja, ele rompeu, ele queria, através desse pensamento dele, Maquiavel, quebrar esse laço que tem, que era tudo misturado, né? Política e poder, e religião. Então ele percebeu que não funcionaria, era uma quebra, né, de patamar, ou seja, um rompimento no pensamento político da Idade Média. E já tramitando para a moderna. Então, como se tivesse do lado aqui, ó, do Sâmio, professor Sâmio, a Idade Média e o meu lado moderna. Então, Maquiavel entrou bem no meio para romper. Ele fez parte desse trâmite, tá? Dessa ritual de passagem. Se rompeu com aquele pensamento anterior, que era a teocracia. Continuando, olha aí. Agora, Thomas Hobbes, né, bem avançado de Maquiavel, século XVI e XVII. A ideia de que é natural
se organizar politicamente perdurou até o século XVII. Hobbes propôs o que? A ideia de que a sociedade se organiza a partir de um contrato social. Então tá aí. Assim, uma pincelada que a gente vai ver aprofundar no pensamento dele lá na frente, né, nas outras aulas. Mas ele viu, ó, é necessário, num estado de natureza, o ser humano vive num estado sem equilíbrio, sem regras, sem normas. Aí ele diz que através desse contrato social aqui, as pessoas vão equilibrar suas ideias. Tem direito à propriedade privada. Exemplo, se eu tenho o meu lote, o contrato é lido pelo Estado, no caso do governo. Se alguém vem querer invadir meu lote, eu tenho um contrato. O governo tem que oferecer para mim segurança, me proteger daqueles invasores. Ok? Vamos lá, continuando. Agora o iluminismo. Gente, vocês viram lá na unidade 1 sobre o iluminismo, né? Surgiu a partir do Renascimento. Agora temos aqui o John Locke. É um pensador da época, né, que trouxe várias ideias. Pensando na ideia de um contrato social também, o Locke, voltando aqui, Locke e Hobbes são considerados contratualistas. O que é isso? Porque eles visam a questão do pensamento num contrato social. Ele escreveu que antes da formação das sociedades, os indivíduos não viviam em guerra, pois estavam debaixo de leis, né? Leis naturais, que é o estado de natureza. A partir daí, a formação das sociedades ocorre pela necessidade de garantia da propriedade privada. Olha só, tem que ter uma garantia. As pessoas não podem viver à mercê, sem rumo, sem sentido na vida, sem uma perspectiva e etc. Então é necessário que tenha uma propriedade. Agora, na atualidade, gente, é um contexto que nós estamos trazendo. Na atualidade, ok? Temos Norberto Bobbio, que nesse período aqui foi um filósofo militante político, ensaísta e professor italiano, considerado um dos mais destacados filósofos do século XX. Algumas obras: Política e Cultura, Teoria das Formas de Governo, O Futuro da Democracia, O Surgimento da Ciência Política, tá aqui, ó, século XIX, é a disciplina que se dedica aos estudos das instituições políticas e aos fenômenos políticos de um dado governo. Então, assim, nós estamos trazendo um contexto geral, tá? A nossa política. Exemplo, hoje temos na atualidade o cientista político, transformou-se a pesquisa, a análise política em ciência, ou seja, o cientista político ele pesquisa todos os âmbitos, em global ou de país, o que está ocorrendo na política. Com a sua teoria estudada e o que está acontecendo, ele vai dar seu parecer. Volta e meia nós vemos nas redes sociais, nas mídias, entrevistas de cientistas políticos, ou seja, ele discorrendo o que poderá, né, que a gente não sabe o futuro, mas eles colocam uma ideia do que está acontecendo, o que poderá acontecer, supostamente ou hipoteticamente, ok? Então está aqui na atualidade, nós estamos passando por cada momento da política, olha só, em faculdades vocês, dependendo do curso, vocês vão adentrar mais ainda sobre o contexto. É um contexto que vai atrair vocês, né, que gostam ou não. Vamos lá, continuando, olha aí. Agora vamos falar sobre o espaço público e o espaço privado. Aqui você já, muito fácil, não está muito distinto, né, disso. Então tá aqui. O espaço público nós colocamos, por exemplo, o ágora, né? Os gregos iam lá, eles faziam suas opiniões, decidiam sobre as ações da cidade da polis. Vamos dizer o ágora, mas praça pública, etc. Alguns prédios, etc. Tá? São ditos e chamados de espaço público. E o privado, gente, tem outros exemplos, mas aqui a gente coloca o lar. O que é o lar? É a nossa casa.
ela é privada ali. Imagine só, olha aqui comigo. Nós estudamos aqui o espaço público e o privado e as pessoas chegam na tua casa para visitar e ela confundiu o seu lar com o espaço público. Então tem regras, né? O seu lar, sua casa é um espaço privado, né? Tem as regras da família ali. Então é privado a você. Às vezes nas redes sociais, no grupo é público, mas alguém manda mensagem, diz, fulano ou professor tal manda um trabalho no meu PV. O que é PV? É privado. Olha só, o espaço privado. Até nas mídias temos isso. Interessante, né? Saber diferenciar, ok? O público, onde todos têm seus direitos, deveres, e o privado, onde você e sua família, um exemplo, tá? É aquilo que é seu, né? É aquilo que é privado de você. Particular, o seu objetivo, né? Subjetivo, etc. Continuando a lei. Então tá aqui, na Grécia Antiga, a privada era uma esfera muito pequena em relação à esfera pública. Se referia à esfera da casa, da família, daquilo que é próprio do homem. O privado consistia em uma esfera de poder no qual só o chefe da família, que é o pai, no caso, ou a mãe, etc., o exercia com tal submissão de seus subordinados, a esposa, os filhos, escravos, etc. Então tá aqui, era mais ou menos assim, a família. A sociedade da época era formada por pessoas em agrupamentos. A sobrevivência fomentava a subordinação da família ao provedor, que era o pai, etc. O chefe da família detinha o poder ilimitado sobre seus subordinados. Então, até hoje nós temos algumas famílias tradicionais, olha só, algumas famílias tradicionais, eles fomentam ainda essa questão, né, do privado, do público, etc. E trazer para o meio, ou seja, filho, sabe por quê, gente? Em alguns momentos, o que é ruim é o exagero, é o desequilíbrio aqui. Os pais espancando filhos, não, isso é ruim. Mas assim, em alguns momentos nós precisamos de regras, ter subordinação, principalmente por causa do respeito, tá? É necessário ter esse respeito. Em algumas aulas lá no primeiro e segundo ano nós falamos sobre isso. É a submissão na questão do respeito, não que você está inferior a ele, não. Imagine um filho querer ser o papel de pai mandando no pai, olha só. Sendo que ele vai ter oportunidade, se porventura ele querer constituir família, ele vai ter que ser pai também. Ele não vai querer que o filho se tome o lugar dele e criar um conflito ali, ok? Mas sempre a questão de subordinação legal, tá? Uma subordinação legal e equilibrada, é deixar valer o respeito. Vamos lá? Continuando. Olha só, o espaço público já é diferente, tá? Do grego é uma esfera comum na vida da política e a polis normalmente acontecia lá no ágora, que é um espaço no qual eles se reuniam. Existava a democracia através do diálogo e debate. Os cidadãos participavam da vida política da polis, na medida em que superavam a necessidade básica da vida privada. A esfera pública existe uma igualdade material, sendo que os homens livres podem dialogar e emitir suas opiniões, tá? A igualdade entre os homens na esfera pública da polis confronte-se às relações de subordinação dos demais membros da família, constante do oikos, da casa. Agora, a importância da política hoje, que importância ela tem? Primeiramente, eu vou dizer que a vida em sociedade só é possível se houver regras que tornem a convivência viável, né? Que organizam as relações de poder. Em outras palavras, a política faz parte da natureza humana e está presente em todo lugar. Aqui vai dizer, confirmar o que o Aristóteles falou, ser o animal político. Olha aqui. A política faz parte do dia a dia e diz respeito às escolhas que fazemos. Política e cidadania. A participação política designa o quê? Uma grande variedade de atividades como votar, como se candidatar a algum cargo eletivo.
apoiar um candidato e participar de reuniões e assim em diante, tá? O conceito, olha só, o conceito de participação política tem seu significado fortemente vinculado à conquista de direitos da cidadania. Agora, olha só, vamos adentrar aqui nessa janela, ó. Trouxe aqui uma janela. Vamos lá, vou ficar bem aqui, ó. Essa é a janela do conhecimento filosófico. Temos uma novidade aí, vamos saber o que tem? Olha lá. Você sabia que em janeiro de 2022 o país ganhou, ó, 2 milhões, quer dizer, 42.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos. Olha só a juventude participando. Isso corresponde a um aumento de 47% em relação a 2018. Interessante esses dados, olha só, curiosidade. Então vamos voltar. Diante dessa perspectiva, né, vocês podem ver aqui, ó, nessa fonte aqui, ó. E o TSE ele comemora essa história de jovem, né, histórica, eleitores nas eleições. Então assim, com 16 anos vocês já podem ingressar, já podem se ingerir, né, que vem aqui comigo. Vamos lá. Então assim, com 16 anos vocês, optativo, tá? Tem essa questão, vocês podem optar e participar, ó, vou exercer a cidadania, eu quero fazer diferença lá na urna. Então é um voto indireto, ou seja, vocês vão eleger um representante. Então eles comemoram esse fato histórico, né? A juventude quer participar, quer tá no meio, né, das suas opiniões sobre a política nesse momento. Então, o fato político, ele traz isso. Você está dentro, né? Não é questão que você vai participar de reuniões, gabinete, comícios, não, gente. Ó, acompanhar questões políticas da sua cidade, principalmente, é você ser um cidadão participativo, cidadão educado, que no sentido você sabe das leis, das regras, tudo aquilo que está acontecendo, acompanhamento, porque existem as leis da transparência, ou seja, vocês vão saber e adentrar nos fatos que estão ocorrendo na sua cidade, as decisões. Aquela decisão vai melhorar lá aquela localidade? Vamos lá então, vamos lutar para isso, para que ela gere melhorias. Será que aquela outra lei vai ajudar no âmbito da nossa cidade aqui, da nossa região? Então, olha só, você tem uma visão do todo, tá bom? Não é necessário vocês querer ser aquilo que está ali. Mas participe, é legal isso, tá? Você está por dentro das coisas, dialogar. Imagine você criar um debate saudável, tá? Não de conflito, não de divisão, mas de um debate saudável sobre a política. Imagine você criar um agro aí no seu sítio, lá debaixo da mangueira, debaixo de uma fruteira, um cafezinho, um suco, e começar a discutir e falar. Isso é legal, tá? Olha só, agora eu vou mostrar para vocês as nossas referências. Aí eu agradeço por vocês terem ficado com a gente até aqui nessa aula e não saia daí não, que temos mais. Tchau, tchau.